Então, agora que nós já temos as lajes todas lançadas, nós vamos definir os vínculos com seus apoios, ou seja, como que ocorre a ligação da laje com o seu apoio, no caso, a viga. Vejam, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, vejam que todas as lajes, elas, na borda, na extremidade das lajes, nós temos essa linha tracejada. Isso significa que a laje, ela está com apoio simples, tá? Ela está simplesmente apoiada nas vigas, ou seja, não tem nenhum tipo de engastamento, né, nesse apoio entre a laje e a viga. A gente sabe que em determinadas situações nós precisamos considerar esses engastamentos. Então, é o que a gente vai estar fazendo agora para poder definir a vinculação correta entre a laje e o seu apoio. Então, vamos ao procedimento para fazer essa alteração nas vinculações da laje. Então, vamos em elementos, lajes, e vamos aqui, ó, engastar. Vamos engastar todas, tá? Então, a gente vai mudar aqui o tipo de vinculação. Então vejam que todas aquelas lajes que tinham continuidade física, elas aparecem agora como engastadas, tá? Por exemplo, a laje L1, ela tinha essa linha tracejada em todo o entorno da laje. Vejam agora a ligação entre V2, a ligação, perdão, entre L1 e L3, eu já vejo aqui que aparece engastada, tá? Aqui na viga V2, né, a gente vê aqui, a linha é contínua. Então, a linha contínua, ela vai representar um engastamento, uma vinculação de engastamento. Só que nós temos aqui dois tipos de laje. Nós temos lajes moldadas, lajes maciças, perdão, moldadas em loco, e as lajes treliçadas. As lajes treliçadas, elas funcionam, né, em uma única direção. Então, a gente sabe que não existe, por exemplo, vinculação entre L1 e L2, não vai existir momento negativo entre L1 e L2, por quê? Porque não existe um momento resistente na maior dimensão da viga. O momento resistente ele é absorvido em uma única direção, que é a direção X, a menor dimensão da laje. Então, por exemplo, aqui em L6 não vai existir esse engastamento, deverá ser um apoio simples. Então, a gente vai fazer a alteração dessa vinculação na viga 6. Então, em elementos, lajes, liberar, eu vou clicar na viga, no caso nessa viga V6, e eu vou liberar aqui o engastamento. Então, vejam, voltou a ser um apoio simples, tá? Da mesma forma, vai acontecer aqui para esse trecho, esse primeiro trecho de V6. Então, vamos lá em elementos, lajes, liberar, vamos liberar o engastamento na laje 6. Liberou. Vamos ver. Aqui também não vai ter engastamento. Então, liberamos o engastamento. E entre L2 e L5 também não existe engastamento. Então, agora eu tenho uma situação muito mais realista, né, das vinculações entre a laje e os seus apoios. Vou fazer uma observação aqui, ó, entre a laje L2 e a L4. Embora elas sejam lajes armadas em uma única direção, mas essa direção, ela é a mesma, né, para L2 e para L4. Então, isso significa dizer que eu posso, não é regra, mas eu posso engastar, eu posso colocar aqui uma armadura negativa, né, engastar a laje L2 com a laje L4 ao longo da direção X. Por isso que, vejam, eu não liberei o engaste aqui, ó, sobre a viga V2, eu não liberei esse engastamento.
ela continua engastada. Mesmo sendo uma laje treliçada, a gente costuma trabalhar com lajes treliçadas, né, usando algum tipo de armadura negativa para elas, e isso melhora o desempenho no seguinte sentido: quando eu trabalho com uma laje simplesmente apoiada, ela acaba tendo uma flecha mais significativa. Quando eu considero um engastamento, o momento positivo ele fica menor, né? E é absorvido por esse momento negativo, reduzindo também a flecha. Então é dessa forma que não basta apenas lançar as lajes, a gente precisa definir nesse tipo de elemento, né, no elemento estrutural laje, a gente precisa também definir o engastamento, né, o tipo de vínculo entre a laje e o seu apoio. E para finalizar, nós vamos renumerar as lajes, vindo aqui em elementos, lajes, aqui embaixo, né, no último ícone, renumerar. Então, a gente vai ter a numeração de acordo, né, com as normas L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7. Então, é dessa forma que a gente faz o lançamento dos elementos estruturais laje. Agora, vocês vão repetir esse mesmo procedimento para o projeto de vocês.